Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, né, e ao versículo 7, que fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu gosto muito dessa passagem bíblica que nos apresenta essa mulher. E é uma mulher virtuosa. E eu queria falar hoje sobre essa mulher virtuosa. E é interessante que ela, como a gente lemos aqui, né, como foi lido aqui no texto, que ela chega a esse homem de Deus, né, que é o profeta Eliseu, que era discípulo, né, foi o sucessor de Elias, recebeu uma porção dobrada, né, cheio do Espírito Santo. E ela foi a ele, porque ela estava passando uma situação muito delicada, mas muito delicada. Ela estava prestes a perder os seus 2 filhos para um credor. E como ela mesmo disse aqui, ela chegou até o profeta explicando, né, detalhando a sua situação. Aí a primeira virtude que eu quero destacar desta mulher, que eu posso declarar com todas as letras que foi uma mulher virtuosa. A gente aqui a Bíblia não relata o tempo de luto, o falecimento do seu esposo, mas era uma mulher que era viúva. E ela tinha os seus 2 filhos, e antes do seu esposo morrer, ele estava o quê? Acabou adquirindo o quê? Uma dívida, uma conta, né, que o seu esposo veio a falecer, acabou tendo essa dívida, e ela não tinha como pagar, ela não tinha condições financeiras para poder liquidar essa dívida. E a gente vai ver aqui que ela chega, né, falar com o profeta e dizendo: ó, meu marido, teu servo, que era um homem, e era um servo do Senhor. Só que ele acabou ficando preso, que é um compromisso de contas, que acabaram não sendo pagas, e que acabou se tornando dívidas. E nós vemos aqui uma situação na área financeira. Ela estava passando por uma crise financeira, uma dificuldade financeira. E ela foi a quem poderia lhe dar uma direção. A quem poderia lhe dar o caminho para a solução, para resolver aquela situação. Então, a primeira virtude que eu aprendo aqui com essa mulher é o que? Ela foi a pessoa certa, a quem poderia resolver a sua situação. Aí você vai dizer assim: mas missionária Regina, mas o que você está querendo dizer com isso?
o que está querendo extrair, né? Porque nós temos que tomar cuidado, porque há situações, coisas que nós enfrentamos, situações que nós vivenciamos, e nós, em vez de procurar a pessoa certa, de ir ao lugar certo, nós acabamos procurando em lugares errados, ou falando, expondo a nossa vida, a nossa situação, a nossa dificuldade, aquilo que nós estamos passando, a quem não vai ter, não tem condições de resolver, pelo contrário, né? Aquele que vai apagar o fogo, mas se bobear, acaba até aumentando mais. Então, cuidado com quem você coloca, com quem você expõe a sua situação, aquilo que você está vivenciando. Essa mulher estava sofrendo muito, ela estava angustiada, ela estava aflita, ela estava por um fio de perder os seus 2 filhos, porque naquela época isso era comum. Não tem condições de pagar a dívida, eles iam pegar os seus filhos, como está aqui, né, para se tornarem servo deles. Ela ia perder os seus 2 filhos, né? Como ela diz aqui, ó, tu sabes que o teu servo temeu o Senhor e veio o credor, olha só, levar os meus 2 filhos para serem servos. Já tinha perdido o esposo. E agora perdeu os seus 2 filhos, uma mãe que amava os seus filhos. E nós vemos aqui ela lutando com todas as forças para que isso não acontecesse. E ela foi até o profeta, até Eliseu, que era um homem, né, que temia o Senhor, que tinha um relacionamento de intimidade com Deus, uma pessoa que temia, uma pessoa que teria condições de poder orientá-la. E ali, na hora, pegou até de surpresa o profeta, né? Eliseu ficou até meio surpreso e falou, mas o que eu hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Na hora ele ficou até... Aí foi quando ele... Não, mas o que você tem em casa? O que você tem em casa? E ela ainda falou assim, não, mas não tem nada. Nada. Só é uma botija de azeite. Então a primeira virtude é que ela procurou a pessoa certa. E Deus tem pessoas certas para te orientar, para te dar uma direção. Né? Pessoas que têm condições de te dar um bom conselho, uma boa orientação. Você buscar, orar a Deus. Não se precipita. E ela também não ficou acusando, criticando, falando mal do marido dela. Ela não chegou a esse ponto. Ela ficou murmurando, essa palavra, ela não ficou murmurando, reclamando, resmungando, sabe? Como mulher rixosa, reclamando. Não, tá vendo? Por causa dele, agora eu tô nessa situação, olha só o que ele fez. Ela não tomou essa atitude, ela não se posicionou dessa maneira. Ela se posicionou o quê? Como mulher aflita, que estava angustiada e que precisava urgentemente de um milagre, porque só um milagre. E ali Deus, né, orientou Eliseu para orientar a essa mulher. E ela, na hora, falou que não tinha nada. Porque tem hora, irmão, na situação que acaba a gente vivenciando, parece que a gente não vê, parece que não tem nada, assim, parece que nada. Parece que tudo aquilo que está à nossa volta, não, isso aqui não tem valor, isso aqui não vai resolver, isso aqui não vai servir para nada. Mas aquilo que a gente menos espera, é ali que Deus vai e opera o milagre. Quantas pessoas, né, vamos dizer, ressurgiram de situações delicadas e acabou ali descobrindo talentos, né, coisas que a pessoa nem sabia, não tinha consciência que tinha, e de repente tinha uma dificuldade e ela acabou se superando, se tornando grandes empresários, pessoas bem-sucedidas, que antes, até um tempo atrás estava chorando, lamentando a perca de um emprego, né, de uma porta que se fechou, mas de repente ali, diante daquela situação, diante daquela dificuldade, ela acabou se descobrindo. Ela acabou se descobrindo em coisas que ela jamais pensava que um dia ela fosse fazer, que ela teria essa habilidade, que ela teria essa capacidade de aprender, né, ou de despertar algo que talvez ela não tinha dado nem tanto valor assim. E de repente, naquele momento ali, aquilo se tornou importante. Aquilo que parecia que não era nada, se tornou a solução para sair daquela crise e daquela dificuldade. Você tem talentos, você tem dons, Deus te capacitou. Eu não sei qual o momento que você está enfrentando agora, a situação, talvez você esteja enfrentando uma crise, né? Talvez essa área financeira, como essa mulher também estava enfrentando, de dívidas, e você não está sabendo o que fazer, porque até então você passou anos e anos e anos, né, exercendo uma determinada função, e de repente você não está mais. Mas eu quero dizer para você que
que você vai se descobrir, você vai descobrir talentos, talvez coisas que estejam em você que vão ser despertadas. E através disso você vai se tornar uma pessoa muito bem sucedida, financeiramente, tá? Porque Deus ele trabalha de uma maneira que a gente menos espera, são coisas assim que a gente na hora não entende. Tem coisas que fica muito a questão dos porquês. Mas, Senhor, por que isso? Senhor, por quê? Mas por quê? Mas depois, mais à frente, a gente vai entender os porquês. Mas é Deus nos levando para um outro nível. É Deus nos impulsionando para coisas maiores. É Deus nos impulsionando para o quê? Para o amadurecimento. E essa mulher aqui, ela estava passando essa situação. E ali o profeta orientou ela. Aquilo que ela achava que não era nada, aquilo que ela achava que não... Isso, aí ele foi e orientou. Olha, você vai pegar, né? Vai os seus filhos, vai pegar vasos emprestados aí com seus vizinhos, isso aí já é a parte do bom relacionamento, né? E ali, através desses vasos emprestados, você vai ir tudo ali, é aquela coisa assim, entre ela e os seus filhos, né? Uma coisa que era para ser dentro da sua casa, porque a situação, a dificuldade surgiu ali na sua casa. E através ali, Deus estava operando um milagre nessa família. Mas houve o quê? Atitude, ação, né? Eles reagiram. E ali os seus filhos também foi um trabalho em equipe. E a família tem que ser assim. Os filhos, né? O esposo, a esposa, muitas vezes é a mãe que é mãe e pai, né? Que tem que ter essa responsabilidade, tem que se reunir, tem que conversar, tem que sentar, olha, assim, 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 mostrar os prós e os contras, né? E tem que ter essa conscientização no seio da família, não os filhos ficarem aéreos, os filhos ficarem totalmente desconectados, vamos usar essa linguagem, né? Virtual, desconectado do que está acontecendo. Tem que ter essa consciência. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Olha, a partir de hoje vai ser assim, porque e tem que mostrar a realidade, né? Os filhos têm que, principalmente adolescentes, têm que estar cientes das responsabilidades. Que nem tudo vai dar para fazer, ou para comprar, ou tem o tempo para comprar, o tempo para adquirir, para poder entender e compreender, porque isso chama que senso de responsabilidade, né? De ter esse senso de responsabilidade. E aqui essa mulher, ela se reuniu com seus filhos, e ali eles foram e obedeceram, que eram filhos obedientes, né? A gente vê isso claramente, e eles foram lá buscaram os vasos emprestados, e foram bastante vasos, e ela, conforme os vasos iam chegando na sua casa, ela ia enchendo com aquele azeite que ela dizia que não era nada. Com aquela botija de azeite. E aí ela foi enchendo, enchendo, até que chegou uma hora que não tinha mais vasos, que já tinham pedido, né, os vizinhos, e não tinha mais. E aí, simplesmente o que aconteceu? O azeite não acabou. Ele parou. E ali, eu acho bonita a outra atitude que ela toma, que é de voltar e perguntar ao profeta. Ela não tomou nenhuma atitude, assim, uma iniciativa por conta. Não, agora eu já tenho azeite aqui, então eu vou resolver, vou fazer. Não, ela ficou. Milagre aconteceu, mas ela foi lá e falou assim: agora o que eu faço? Aí você vai, vende, paga a sua dívida, que era a dívida, então você vai liquidar, você vai eliminar esse problema da sua vida e você vai viver do resto. Então ela se tornou uma pessoa bem sucedida financeiramente. Deus abençoou essa mulher e os seus filhos grandemente, que até então ela queria apenas pagar a dívida, para não perder os seus filhos. Mas Deus fez além. Deus foi além. Ele realizou ali o milagre, que ela pôde pagar as contas e mais ainda viver do resto. Ou seja, ela teve o quê? Uma estabilidade, né? Estabilidade financeira. Deus deu essa estabilidade financeira a essa mulher. E é assim que Deus faz. Deus, ele é maravilhoso. Será que a gente não entende? Tem situações que acontecem na nossa vida, mas é Deus nos levando para um outro nível. Sabe? Deus nos ensinando, nos amadurecendo, nos despertando, talvez para algo que a gente não estava nem atentando, que a gente estava tão assim. E Deus, ele faz isso. Eu recebi tive um comentário, né? E eu fiquei tão feliz que nos acompanha, uma pessoa que nos acompanha no canal Discípulo Net 2, e falou que através das receitas, e acabou fazendo ali as receitas, e agora hoje é uma boleira, uma profissional,
né, faz bolos, né, doces, se não me engano, se tornou uma profissional, uma pessoa que Deus está abençoando, porque despertou algo, ela falou que até então não sabia, nem pensou essa questão de, né, de fazer um bolo, e de repente ele fez e agora hoje ela se tornou uma pessoa profissional nessa área. Deus abençoou porque era algo que já tinha, um talento, um dom que estava ali, que só apenas foi, que foi despertado. Despertou esse talento, despertou esse dom. Aquilo fala, isso aí não é nada, nada. Não, tem muito valor. Você tem valor para o Senhor. Há um potencial dado por Deus, que Deus colocou na sua vida, né? E essa mulher ela foi abençoada grandemente, né? E ali ela se livrou daqueles credores, daquela humilhação, porque o credor batendo na porta, a humilhação, imagina o constrangimento dessa mulher. Imagina o que ela tinha que ouvir, que ela tinha que capturar ali e não podendo falar nada porque ela estava numa situação delicada. Mas Deus é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. E ele coloca pessoas certas no momento certo para nos ajudar. E foi o que Deus fez na vida dessa mulher. Ela foi e procurou uma pessoa que realmente teria condições de mudar, né, de direcionar ela para mudar a história da vida dela e tirar ela desse vale de sofrimento, desse vale de humilhação. E Deus honrou, porque no lugar da vergonha, Deus deu dupla honra. Dupla honra. Ela não fugiu da responsabilidade. Ela assumiu, ela reconheceu e ela pediu ajuda. E é isso que a gente tem que aprender. Tem coisa que a gente tem que saber reconhecer a nossa situação e pedir ajuda, né? Clamar ao Senhor por socorro. Senhor, me ajuda. Senhor, dá direção. Preciso de Ti. E quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, o Senhor prontamente Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor e Ele nos dá o direcionamento, aquilo que nós devemos fazer. Você viu que houve aqui uma atitude e é o que? Ação. Tem coisa que a gente tem que agir debaixo da direção e da orientação do Senhor. Então, que você possa estar guardando essa palavra no seu coração. Tá? Que você possa estar guardando que Deus ele é poderoso para fazer com que este azeite, aquilo que para você talvez não representa nada, Deus vai operar o milagre da multiplicação. E Deus vai abençoar você de uma maneira poderosa, como abençoou esta mulher, que aí, como diz no versículo 7, então ela veio, fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Ou seja, fique em paz, agora usufrua, paga a sua dívida, agora você vai usufruir, agora você vai ter uma vida de paz, de tranquilidade. Chega de humilhação, chega de constrangimento, porque o Senhor mudou a história. E é isso que Ele faz, o Senhor ele muda a história. Então que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2, e eu estou pedindo para aqueles que puderem, que têm sido abençoados com os vídeos, né, as receitas, principalmente a palavra, a mensagem, que nos ajude compartilhando esses vídeos, tá? Para que outras pessoas também sejam abençoadas. E muito obrigado, né? Tenho um carinho muito grande, tenho orado, eu oro, tá? Por cada um, né? Os inscritos, aqueles também que não são inscritos, que acessam nossos vídeos, aqueles que pedem oração através dos comentários. Tenho orado, tenho intercedido, porque eu creio, né, na bênção de Deus sobre cada um de vocês, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.